Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Então, não podemos dar instabilidade ao planeta. Ele já está em um fechamento de guerra atômica nuclear do Irã, onde não ficará pedra sobre pedra, onde todos os ayatolás do Ali Khamenei serão decapitados, serão sentenciados pelos crimes perversos contra a população muçulmana e pelo tráfico de drogas, pelo extermínio da raça humana. Então, acabado este conflito, os sobreviventes querem se estabelecer no Brasil e em vários países da América Central, Caribe e do Sul. Não vamos permitir. Então, chegamos a um bom termo. Identificamos os ladrões, identificamos os funcionários públicos que se venderam, que sucumbiram à propina, ao dinheiro manchado de sangue, de extermínio da raça humana. Então, Fachin, você é um terrorista maoísta, filho de uma puta, procurado pelo Ministério da Guerra do Pentágono por entregar ao inimigo Xi Jinping posicionamentos de defesa dos Estados Unidos da América em território da América Central, da América do Sul e do Caribe. Você, Fachin, conjuntamente com Gilmar Mendes, Toffoli, Carmen Lúcia, Zanin Dino, com o teu primeiro escalão, presidente do Senado, Alcolumbre, presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, partidos políticos no Brasil, todos já identificados, e que nós vamos proceder ao encarceramento e também as suas penas, que a menor delas é traição à pátria. E a sentença é morte por pelotão de fuzilamento. Então estamos já em guerra atômica nuclear em toda a América do Sul, Central e o Caribe, onde Putin, ele não é problema, ele é solução. E todos os que não compartilhem com este procedimento são inimigos. Porque eles estão querendo se estabelecer. E são todos narcotraficantes, são monstros que querem
submeter a população do planeta. Não vamos permitir. Então, já isto posto, já isto visto, com atividades terroristas do Estado Islâmico, da África, da China, do Ali Khamenei, da Norte-Coreia, querendo se estabelecer no continente americano. Então vamos proceder imediatamente. Hoje, dia 30 de janeiro de 2026, estamos já à captura de todos os terroristas no território da República Federativa do Brasil e também nos países que fazem fronteira seca com o Brasil, também do Caribe. São terroristas. Eles não têm alma. Eles têm método de destruição. Com terrorista não se negocia. Eles são exterminadores. São os famosos mata-rindo. Tá cheio deles. Roubando o telefone celular. Atirando pelo fato de querer atirar, de matar, de transpor barreiras do entendimento humano, do hipotálamo. A liberdade, a oportunidade de poder matar. O sujeito se sente como um semideus. Mal sabe ele que será o seu futuro da mesma forma. Quem vive pela espada, morre pela espada. Então já estamos em procedimento de guerra atômica nuclear na República Federativa do Brasil. Tome cuidado, cidadão da República Federativa do Brasil. Você é alvo de facções do narcotráfico global, ao qual trabalham para o narcotráfico internacional, ao qual eles querem se impor, porque eles não têm 24 horas de vida, então querem viver tudo de uma só vez. Se cuidem. Nós estamos ao combate. Temos que imediatamente destituir a estrutura do governo federal do Brasil. Sua administração de TI, de inteligência, de transmissão de dados, está tudo comprometido. É uma área de ladrões, onde os partidos políticos, eles roubam impostos pagos, onde eles roubam e onde eles não têm controle da administração. Eles não levam controle absolutamente nada. Não tem averbação jurídica. Não existe o judiciário. É tudo um conglomerado de ladrões, onde todos eles foram descobertos, onde serão todos levados ao pelotão de fuzilamento, por serem filhos da puta. Tá entendendo? Então estamos na terra de Marlboro.
Entendeu? Estamos em guerra atômica nuclear no Brasil. Pegamos um. Temos vários para pegar. Temos o Ali Khamenei. Ele tem ogivas que implantou aqui com o PT, com o PSOL, com o PDT, com o PMDB. Eles têm CEOs de mísseis atômicos, maletas, nanotecnologia, a explodir shoppings, a explodir todo o conglomerado de quantidade da população, ou seja, o Maracanã, toda atividade esportiva onde tenha quantidade de pessoas é alvo. Praticamente no dia 29, ele recebe esse e-mail no gabinete, já intima a defesa para que nós expliquemos em 24 horas esse acesso. Nós, dentro dessas 24 horas, informamos que esse acesso não houve e que quem estava com as redes do Felipe era a defesa, já desde o princípio desse processo, né, para acautelamento, para que a gente pudesse guardar as informações, buscar provas, né? O ministro Alexandre de Moraes, no dia seguinte, a gente veio a saber, né, mas ele no dia seguinte responde a nossa manifestação, dizendo que a defesa teria admitido esse acesso e que isso só era causa, era um desrespeito às ordens judiciais e que isso teria que ter como resultado a prisão preventiva, sem que ele fundamentasse, sem que ouvisse mais uma vez a PGR, a PF, e mandou prender o Felipe Martins pelo evidente, segundo ele próprio, periculum libertatis, ou seja, o perigo na liberdade. Como a gente comentou em algumas entrevistas, o perigo na liberdade seria o Felipe, através do acesso ao LinkedIn, entrar dentro de um cabo de fibra ótica e fugir. De certo, deve ser esse o perigo, porque não faz o mínimo sentido. Mesmo assim, nós fizemos os pedidos, a Microsoft nos enviou os relatórios que nós pedimos ao ministro Alexandre de Moraes e ele ignorou. A Microsoft nos enviou, né? Essas informações davam conta de que o último acesso que Felipe teria feito à rede LinkedIn foi em 2024, salvo engano, setembro de 2024, e, portanto, fora dessas novas cautelares absurdas, que não existem, inclusive, mas que nós estávamos as respeitando, não teria como ele teria feito, esse acesso. Então, o ministro Alexandre de Moraes senta em cima dos nossos pedidos, das nossas reiteradas manifestações no processo para que ele decida alguma coisa, peça para que a PGR se manifeste, e ele demora 20 dias para pedir para que a PGR se manifeste, agora depois do Felipe preso, o que deveria ter sido antes. A PGR vem e diz que as provas que nós trouxemos não são idôneas o suficiente para desconstituir a prova, né, da notícia de que houve esse acesso, que na verdade foi um print enviado ali. Então, sem nós sabermos direito o que mais eles querem, né, nós vamos protocolar hoje, inclusive, né, porque aí o ministro Alexandre de Moraes, após a manifestação da PGR, ele se manifesta pela manutenção da prisão. E, com isso, nós entraremos hoje com um agravo regimental, né, que é o recurso adequado, né, para esse momento, juntando
mais uma vez, os registros enviados pela Microsoft. Nós havíamos enviado a cadeia de custódia no e-mail do gabinete do ministro, né, porque são arquivos muito grandes, mas nós fizemos mais, já que a PGR diz que essas provas não eram idôneas. O que a gente fez? A gente foi até um cartório, um tabelionato de notas, fez uma ata notarial sobre todo esse acesso, o acesso a esse link, os arquivos ali contidos, todas as informações, e vamos juntar na forma de ata notarial no processo e, mais uma vez, aguardarmos a boa vontade do ministro Alexandre de Moraes de decidir ou encaminhar para a PGR, que provavelmente vai ser feito isso, porque ele poderia soltar sem ouvir a PGR, mas o que ele quer ganhar nesse momento, a leitura dessa defesa, é tempo, deixar Felipe preso até o trânsito julgado e já vá cumprindo a pena. Doutor Ricardo, prazer tê-lo aqui conosco. Os senhores pretendem tomar alguma medida em relação ao coronel Roquette, que fez essa denúncia, né, que tudo indica falsa, de que o Felipe teria ingressado no LinkedIn? Porque ele, pelo menos o pretexto, né, para essa decretação da prisão seria essa informação que o coronel Roquette forneceu ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Já estudaram alguma medida jurídica a ser tomada contra ele por evidente prejuízo que ele está gerando para o Felipe? Nós já tomamos, inclusive, uma das medidas que nós pedimos e o ministro Alexandre de Moraes absolutamente ignorou, e diferentemente do que a PGR disse, nós da defesa corremos atrás das provas, mais uma vez, uma prova negativa, provar que não fez alguma coisa. Mesmo assim, nós conseguimos essa prova, né? Nós também pedimos, e o ministro Alexandre de Moraes foge disso, né? Foge de fazer perícia, de buscar a verdade de fato. Nós pedimos a perícia, inclusive dos equipamentos do coronel Roquette, porque, afinal de contas, se há essa dúvida, que não há, tá? Os registros oficiais da Microsoft dão conta que o último acesso do Felipe, antes de nós da defesa acessarmos depois do Felipe preso novamente, havia sido em 2024. Bom, já que isso não é prova suficiente, nós vamos juntar as atas notariais. Nós já pedimos a perícia que fosse feita nos equipamentos do coronel Roquette para que ele apresente e submeta à Polícia Federal para que eles possam, sim, averiguar se houve esse acesso ou não. Já adianto, já antecipo, né? Apesar disso, ele vai ser inútil, porque, segundo a própria Microsoft, as informações contidas ali, né, as informações de login, elas são, de fato, apenas essas. O login da conta do Felipe, vinculada a ele, ao e-mail dele, o último acesso havia sido em 2024. Então, tudo que eles vão buscar ali será quem acessou o perfil do coronel Roquette. Pode ser um perfil que alguma pessoa criou com o nome de Felipe Martins, é muito simples, vocês sabem, nas redes sociais, inclusive, aplicar golpes, pega a foto da pessoa, troca o nome. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas é muito fácil de se manipular isso, né? Tanto é que nós pedimos a perícia. O ministro ignorou, nós corremos atrás da prova técnica, dos registros, né, de login, de acesso, nós conseguimos, juntamos. Não foi suficiente porque o ministro Alexandre de Moraes quer manter Felipe preso, não como garantia da justiça, como uma aplicação de algum tipo de vingança e antecipação da pena a qual ele foi condenado. Doutor Ricardo, boa tarde, prazer recebê-lo aqui, assim como os colegas disseram. Deixa eu lhe colocar uma pergunta. Antes, deixa eu até comentar duas coisas que o senhor trouxe aqui. Primeiro, em relação à prisão do Felipe Martins por uma fuga de terceiro. Eu nunca vi isso. E se alguém fizesse isso ao longo da minha trajetória, se eu visse qualquer caso parecido, eu tenho certeza de que qualquer tribunal derrubaria isso. Porque não tem como você responsabilizar uma pessoa pelo que outra fez. Ou seja, se um terceiro foge, eu não posso prender o primeiro. Senão, o que aconteceria? Porque um foge, uma pessoa que praticou homicídio foge, você prende todas as outras que praticaram homicídio no país inteiro?
Não faz sentido. Se uma pessoa que praticou descaminho foge, que praticou roubo foge, você prende todas as outras acusadas do mesmo crime, ou ainda todas as outras do mesmo processo, nunca vi nada parecido. O judiciário ele sempre foi hostil a qualquer forma de responsabilização de uma pessoa por atos de terceiro. O judiciário é bastante garantista nesse ponto. Claro, por favor. E se você me dá uma parte, o Felipe, no dia em que ele foi preso, ele comentou ali comigo, ele falou, Ricardo, é tão ridículo quando a gente tomou a parte da decisão, do teor ali da decisão, né? Ele comentou ali comigo, né, da domiciliar. Ele falou, não, eu estou disposto a fazer um sacrifício se for para que todas as organizações criminosas, se isso for acontecer de fato, eu estou disposto a fazer esse sacrifício. Para que o PCC, por exemplo, um membro do PCC fugiu, todo mundo que tem ligação com o PCC vai ser preso agora preventivamente. Aí tudo bem, ele está disposto, mas é claro que com esse tipo de gente eles não vão fazer isso. Excelente comparação. O tratamento que é dado para a direita é muito pior, é um tratamento que não se aceitaria em hipótese nenhuma para as piores organizações criminosas do país e do mundo. É exatamente o que o senhor mencionou. E mais um ponto. A prisão foi decretada sem ouvir a PGR. Parece algo banal, mas não é. Porque o Código de Processo Penal determina que em todos os atos de um processo penal seja escutado o Ministério Público, que é classificado como fiscal da lei num processo. E se o Ministério Público não é ouvido, tem uma determinação expressa do Código de Processo Penal que determina a nulidade, ou seja, é nulo, não vale o ato que é praticado sem ouvir o Ministério Público. Mas o STF simplesmente atropelou essa regra, não reconheceu a nulidade e avançou. Coisa que também, se fosse feito qualquer outra instância, seria facilmente derrubado na instância superior. No STF não vale a lei, vale a vontade deles. E eu queria lhe perguntar o seguinte, diante de tantas aberrações, diante de tantas coisas esdrúxulas, não existindo a quem recorrer dentro do STF ou um tribunal acima do Brasil, se já levaram esse caso para a Corte Internacional de Direitos Humanos, que pode reverter isso ainda que demore 5, 6, 7 anos? E uma outra pergunta, como que está a definitividade da condenação? Já começou a execução da pena definitiva? Começando pela última pergunta ali, doutor, ainda não. Sequer foi publicado o acórdão ainda, da decisão dos ministros, dos votos dele, ainda não houve essa publicação. Nós sabemos que é lento esse processo mesmo, quer dizer, deveria ser, cuidadoso, cauteloso, a gente está cuidando da liberdade de pessoas, de seres humanos, então ainda não houve, não. Caberiam ainda mais recursos, para que iniciasse a execução da pena. Em relação a esses abusos ali, é muito curioso que, inclusive, na nossa primeira manifestação, nós juntamos vários artigos, e inclusive um voto do ministro Gilmar Mendes, onde ele menciona o próprio livro escrito junto com o Paulo Gonet, que é o atual PGR, onde eles descrevem exatamente isso, a nulidade de atos tomados de ofício pelo juiz que não ouviram o Ministério Público, principalmente para a decretação da prisão, onde eles descrevem ainda que a soltura pode ser feita de ofício, mas, sim, mais esse abuso é mais um dos elementos que nós vamos levar, sim, para as cortes internacionais. Nós tivemos uma reunião há poucos dias com os advogados que estão cuidando especificamente das denúncias nas cortes internacionais, não é a mesma equipe lá dos Estados Unidos, que é outro processo, Esse desdobramento nas cortes internacionais de direitos humanos já se iniciou. Você sabe bem, esses processos são lentos, principalmente para quem não tem tanto dinheiro assim e poucos recursos humanos para que possa ajudar. Porém, a gente está com uma equipe muito sólida, muito robusta, pessoas que já enfrentaram casos terríveis de ditaduras ao redor do mundo. Esses advogados, eles, quando souberam da prisão do Felipe, ainda da domiciliar, quando nós expusemos os termos ali
eles falaram, não, mas isso é absurdo haver isso na legislação brasileira. Nós dissemos, não, mas essas cautelares não existem na legislação brasileira. Então eles ficaram mais abismados ainda. E quando Felipe, obviamente, foi preso, gerou um escândalo ainda maior com eles. A pressa, assim, de lidarmos com essas situações, e sim, a nossa esperança ela está em registrarmos isso do ponto de vista processual, para que lá na frente, quando historiadores forem verificar essa situação, por isso, tecnicamente, as nossas peças têm sido muito fortes, muito contundentes para demonstrar e denunciar isso, porque sabemos que elas não serão lidas, e se lidas, com todo respeito a vossas excelências ali, né, os ministros, dificilmente vão ser compreendidas, mas mesmo assim nós deixamos aquilo ali com um registro histórico, para que adiante, no futuro, né, os nossos filhos, eles possam ver que os seus pais lutaram bravamente contra uma ditadura que tentou, sim, pender a balança para um lado e, mais do que isso, começaram a jogar do outro lado. Absolutamente, é muito difícil você advogar contra o juiz. É impossível você jogar contra o juiz. A nossa luta é inglória, porém, o nosso compromisso, como eu vim assistindo aqui um pouco antes da live, né, você disse, o nosso compromisso não devemos apenas só a nossa consciência, mas sim nós respondemos a Deus. E nós temos ciência que nós não desistiremos, nós não nos cansaremos de lutar um segundo sequer, porque essa luta, essa batalha, ela é muito maior do que técnico, político, é muito maior do que tudo isso. Ela é espiritual e sim, nós vamos seguir lutando até o fim. Ótimo, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre. Sou eu quem agradece mais uma vez a oportunidade e estou aqui à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada, até a próxima. Aproveitando aqui os comentários selecionados pelo Flávio Arão, quero mandar um abraço para Alexandre Miller, Dercy de Souza, Zilmara Gomes, Seixas, Maria de Lourdes e Tânia Cavalcante, que sempre está aqui conosco, né? Também Isaías Soares, um abraço para cada um de vocês que está nos acompanhando. Se você está aqui e ainda não deixou o seu like, deixe, por favor, é extremamente importante para a gente. Tem uma pergunta bem importante para a gente aproveitar ainda a companhia do Rodrigo Constantino aqui hoje. Antes, eu só quero te fazer um convite, né? O doutor falou da Gazeta do Povo, eu só sou jornalista por conta da Gazeta do Povo. Eu li a Gazeta do Povo na casa do meu bisavô e foi assim que eu decidi me tornar jornalista. Então, a gente, né, vê a Gazeta do Povo marcando gerações. Então, eu via meu bisavô lendo, ele separava a gazetinha e eu lia a gazetinha. Então, a gente sabe que, além de a gente trazer um conteúdo de qualidade aqui, é um lugar de credibilidade, um jornal histórico, 107 anos de história. Assine a Gazeta do Povo por apenas R$1 por mês pelos 6 primeiros meses. gazetadopovo.com.br/oferta, ou então apontando a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela. Consta, unindo aí os assuntos, né? A gente tem trazido essa questão da ação contra Moraes nos Estados Unidos, a pressão aumenta novamente nos Estados Unidos contra Moraes. Fica um grande recado para ele também, né? Acho que serve muito para isso também essa notícia. E, neste momento, a gente trouxe a questão do Felipe Martins também. Sabemos que tem um processo correndo nos Estados Unidos também. Quando a gente vê um movimento assim, que para pressionar Moraes, é claro que isso naturalmente pode favorecer várias pessoas que são vítimas de Alexandre de Moraes. Isso pode melhorar a situação do Felipe Martins, principalmente no processo dos Estados Unidos? Olha, tá muito claro que o Felipe Martins tem algo ali pessoal, né, o Alexandre de Moraes contra ele. É uma vendetta mesmo, é parecido com o caso do Daniel Silveira, né? Então, acho que existem alguns nomes que o Alexandre de Moraes separa para vingança, para perseguição pessoal, uma coisa... Não sei, eu acho que ele esperava muito ali do Felipe Martins uma delação para dar um pouquinho mais de robustez àquela peça de ficção que mudou 10 vezes de versão ali do Mauro Cid, que, aliás, está se aposentando com valor integral e sei lá mais o que, né? As traições no Brasil compensam. O Felipe Martins escolheu ir por outro caminho. Ele se manteve realmente firme, resiliente e fiel
aquela máxima, que é uma máxima muito cara, a Gazeta do Povo, ao Guilherme, eu sei porque eu já ouvi isso do próprio Guilherme, em relação a um caso meu, lá atrás, né? Eu prefiro sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. E o Felipe Martins falou, eu não vou inventar alguma coisa que o Bolsonaro teria feito, que o Alexandre de Moraes está querendo ouvir, só para me livrar, só para me safar, né? E ele está pagando um preço muito alto por isso, de forma muito corajosa, heróica. Então isso diferencia muito de quem realmente aceita corroborar com uma narrativa, né? Uma narrativa, como fez o Mauro Cid. Eu queria até perguntar para o doutor Ricardo, né? Mas não deu tempo, porque me parece que entre as medidas cautelares está a proibição de acessar uma rede social. Se eu não me engano é isso, talvez o Deltan, o próprio Fred, que é advogado, possam corrigir ou confirmar, mas para mim, que sou leigo, isso é uma loucura, porque eu não consigo entender o espírito da decisão. Porque, veja, hoje em dia eu acordo, as primeiras coisas que eu vou fazer, primeiro é acessar a Gazeta do Povo, e faço minha varredura em todas as reportagens, editorial, colunas, é o meu bom dia, começa ali com a Gazeta do Povo, mas por ossos do ofício, eu preciso ler outros veículos de comunicação e o que os políticos estão dizendo e por aí vai. E para efeito de curadoria hoje em dia, para não ter que ficar entrando em todos eles e também os políticos, como é que eu acessaria hoje em dia, é relevante para informação o que eles estão dizendo, né? Analisando, enfim. Eu faço uma varredura no X, eu entro no X e faço uma varredura nas postagens. Eu não me comuniquei com ninguém, eu não publiquei nada, eu não troquei figurinha com ninguém do X, eu acessei de forma muito parecida como eu acesso a Gazeta como jornal no site. E com o mesmo intuito. Então, o Alexandre de Moraes está proibindo o Felipe Martins de se informar, de entrar em rede social, que hoje em dia muita gente usa para se informar, não necessariamente para se comunicar com outros, tudo. Qual é a periculosidade do Felipe Martins acessar uma rede e apenas obter informações para ele, sem trocar nada com ninguém? Quer dizer, é uma loucura. Quando a gente para pensar, às vezes é bom vir um leigo assim, pensando sobre essas coisas, porque no Brasil a gente está banalizando tudo. Não, o Alexandre de Moraes tomou como medidas cautelares que ele não pode acessar as redes, e a gente aceita isso a valor de face, mas não para direito para pensar sobre o que está sendo decidido. O Felipe Martins não tem acesso mais à informação. Sendo que tenho certeza que se um traficante ou um assassino pedir uma assinaturazinha de um jornal na prisão, acho que o sistema concede a ele, né? Para ele se informar, né? É parte do processo de ressocialização, vamos dizer assim. Então, Mari, as coisas que estão acontecendo no Brasil são muito esquisitas. Eu torço muito para que tudo isso que o Alexandre de Moraes já fez, né? Que isso sirva de munição, sim, para a pressão contra ele, para o impeachment dele no Supremo. Só o caso de 129 milhões de contrato com o escritório da família, para mim, já era mais do que suficiente. Só esse escândalo. Não precisa mais de nenhum outro. Tem vários outros. Prisões arbitrárias, censura, perseguição até ao Elon Musk, as Big Techs, lei Magnitsky, que ele foi colocado ali como abusador de direitos humanos pela maior democracia do mundo, enfim. Tem uma gama infindável de denúncias, de abusos, mas só o contrato de 129 milhões para mim, pronto. Era para ele ser réu de algum inquérito, está respondendo, de preferência, preso a esse inquérito, porque aí sim ele tem muito poder, influência, ele pode atrapalhar as investigações, fazer ameaças e por aí vai. Mas o Brasil ainda está muito anestesiado quanto a isso. Tem mudanças,
principalmente da velha imprensa, e a gente tem que torcer que isso seja suficiente para uma pressão maior, que ela se intensifique e acabe culminando aí realmente numa decisão do Davi Alcolumbre de sair da frente e deixar o plenário votar um processo desse de impeachment. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Vocês estão observando aí na tela Shopee e Mercado Livre. Mercado Livre e Shopee. O mestre Dinho. Eu sou afiliado do Shopee e do Mercado Livre. E quero trazer para vocês, por exemplo, sobre as novidades. As novidades, o mestre Dinho, certo? Já coloquei na descrição, certo? Então, o mestre Dinho, eu tenho uma vitrine no Shopee, certo? Que já tem mais de 500 produtos, ok? E no Mercado Livre tem quase 200 produtos. O que quer dizer isso? O mestre Dinho, com a vitrine do Shopee, vocês poderão entrar no Shopee, certo? E entrar logo na vitrine do mestre Dinho, ou Edmundo Amado, ok? Então, é só cada um de vocês entrarem e clicar no link Mercado Livre ou Shopee, ou clicar nos links Shopee ou Mercado Livre, ou seja, clicar no Shopee e Mercado Livre. Pode ser ou, e o mais certo que tem é I, né? Então, cada um de vocês, ok? Vocês estão assistindo esse vídeo, ou live, ou transmissão ao vivo, vocês poderão observar, né, que na tela para o mestre Dinho, Shopee, Mercado Livre, certo? Então, eu coloquei os dois juntos, porque eu sou afiliado, eu não tenho loja, certo? O Shopee dá condições para a gente colocar, a gente tem de projetar, né, e configurar, certo? Uma vitrine como o mestre Dinho fez. Certo? E também no Mercado Livre não tem o nome de vitrine, mas corresponde à mesma coisa. No Mercado Livre é um perfil ou uma lista, etc. Vocês poderão verificar que tanto no Shopee, no Mercado Livre, tem produtos de utilidades públicas, tudo aquilo que qualquer pessoa precisa, ok? Celulares, né, smartphone ou então iPhone, certo? Tablet, computador, notebook, mochilas, ok? Carrinho para brinquedos, tem tudo, certo? Então, vocês querendo, né? Eu estou falando isso aí, tenho certeza que vocês irão ter
certo? Curiosidades para ver o que o mestre Dinho, Edmundo Amado, eu estou falando, ok? Então fica certo assim, certo? 2 links na descrição, né, do vídeo, certo? Ou live, transmissão ao vivo. Tem o link do Shopee, da vitrine, vocês entram logo na vitrine, né? E vocês logo vejam todos os produtos na Shopee. E também no Mercado Livre, vocês clicando, tem o perfil do Mestre Dinho também, certo? É um pouco diferente, mas é tudo mostrando os produtos, ok? Portanto, o Mestre Dinho, eu agradeço. Ajuda o canal do Mestre Dinho comprando aquilo que vocês estão precisando, certo? Ou no Shopee ou no Mercado Livre, certo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra, especialmente os meus amigos e amigas patriotas e todas as pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo.